Se você precisasse levantar um objeto e não tivesse nenhum mecanismo para ajudá-lo, poderia somente contar com seus músculos para fazer o trabalho. Quanto mais forte você fosse, mais fácil seria. Mas se você não fosse muito forte, teria que pensar em algo que o ajudasse. Uma corda passada por um galho ajudaria. Mas também daria problemas, como o atrito, por exemplo. Para resolver, você poderia usar uma roda com um sulco e que fosse fixada de forma que pudesse girar e ser pendurada em algum lugar. A corda, passada por essa roda, sofre menos atrito do que quando passada por um galho. O sulco impede que a corda escape. Esse arranjo de roda e corda passando por ela chama-se roldana. Roldanas são máquinas simples que facilitam alguns trabalhos. Esta é uma roldana fixa. Ela fica no mesmo lugar enquanto é usada. Mas como uma roldana fixa pode ajudar a levantar objetos mais facilmente? Suponha que um peso seja colocado aqui. Você aplica uma força num lugar e isso produz força em outro lugar, levantando assim a carga. A quantidade de força que você aplica é a mesma que age sobre a carga. Se a carga pesa 25 kg força, você terá que puxar com uma força igual ao peso da carga para levantá-la. Se ela pesar 50 kg força, você também terá que puxar com uma força igual a esse peso. Ou seja, a mesma intensidade de força necessária para levantar a carga sem a ajuda da roldana. Uma roldana fixa não aumenta a força. Ela ajuda a suspender objetos mudando o sentido da força, permitindo que você puxe para baixo quando quiser levantar algo. Para hastear uma bandeira, por exemplo, você não precisa subir no mastro. Colocando uma roldana fixa no topo do mastro, você hasteia a bandeira sem sair do chão. Colocando uma segunda roldana fixa na base do mastro, você pode abaixar a bandeira. Se você levanta um objeto puxando-o para cima, somente seus músculos trabalham. Mas quando você puxa para baixo, tem a ajuda do seu próprio peso. Usando o seu peso como força, você levanta objetos que pesam menos do que você. Mas não objetos que pesem mais. Mas com uma roldana, você não tem que usar só o seu peso. Para levantar um objeto que pese 100 kg força, você pode pendurar um outro objeto chamado contrapeso no seu lado da corda. Se ele pesar 90, ele não levantará a carga, mas você só terá que compensar a diferença de 10 kg força. Roldanas fixas e contrapesos são utilizados geralmente em máquinas que levantam coisas. Elevadores, por exemplo. Os contrapesos podem ajudá-lo a suspender objetos, mas podem ser um grande problema, principalmente se forem pesados. Você precisa pendurá-los no lugar adequado antes de usá-los. Se você não tiver força suficiente, estará com o mesmo problema de antes, como levantar objetos pesados. Para realmente facilitar o trabalho, as roldanas fixas não são suficientes. É preciso um tipo diferente de roldana. Uma roldana móvel. Ela recebe esse nome porque se move junto com a carga. A roldana está suspensa por este cabo com um pedaço de corda de cada lado. Cada segmento de corda suporta metade do peso. Se uma pessoa sustentar toda a carga sozinha, ela tem que fornecer toda a força necessária. Mas, supondo que duas pessoas segurem uma extremidade da corda cada uma, o peso da carga é dividido igualmente. Cada pessoa despende a metade da força necessária. Ocorre exatamente o mesmo se você amarrar uma extremidade da corda em algo que não se move. Você levantará a carga aplicando uma força equivalente à metade do peso desta. A extremidade presa suporta a outra metade.
Quando você puxa sua extremidade, a corda desliza pela roldana, levantando a carga. Então, quando você aplica uma força aqui, a roldana levanta com o dobro da força aplicada aqui. Com 10 kg força, você levanta uma carga de 20 kg força, incluindo, é claro, o peso da roldana móvel. Com 25 kg força, você pode levantar 50. E com 50, 100. Mas, com máquinas, você jamais ganha alguma coisa sem dar algo em troca. Para obter um aumento de força, você tem que exercê-la por uma distância maior. Para suspender uma carga 1 metro, é preciso exercer uma força por uma distância de 2 metros. Para suspender 2 metros, é preciso exercer uma força por uma distância de 4 metros. Sempre o dobro. Quando a roldana móvel é suspensa por 2 segmentos de corda, é preciso exercer força por uma distância 2 vezes maior do que a distância que a carga deve percorrer. Em troca, a roldana levanta a carga com o dobro da força aplicada. Um dos problemas com as roldanas móveis é que você tem que exercer sua força para cima, o que é difícil com cargas muito pesadas. É necessário algo que lhe permita mudar o sentido da força aplicada. Uma roldana fixa faz isto. Suponha que você combine uma roldana fixa e uma móvel, obtendo assim a vantagem que ambas oferecem. A roldana móvel dobra a força, enquanto a roldana fixa permite que você exerça sua força para baixo. Aqui está, finalmente, uma máquina simples que realmente facilita a tarefa de levantar objetos. Com essa combinação de roldanas, você pode levantar uma carga equivalente ao dobro do seu próprio peso. Para comparar combinações diferentes de roldanas, usamos o conceito de vantagem mecânica. Uma combinação de roldanas que dobra a força aplicada tem uma vantagem mecânica equivalente a 2. Para encontrar a vantagem mecânica de qualquer combinação de roldanas, conte os segmentos de corda que suportam a roldana móvel. Aqui, 2. Não importa onde essa extremidade da corda esteja presa. Por conveniência, você poderia prendê-la aqui. A vantagem mecânica ainda seria a mesma, pois o número de segmentos de corda que suporta a roldana móvel ainda é o mesmo. 2. E por que a vantagem mecânica não é 3? Não existem 3 segmentos de corda? Você não conta este aqui. Só conta os segmentos que suportam diretamente a roldana móvel. Uma vantagem mecânica igual a 2 ajuda um pouco, mas para levantar cargas muito pesadas é preciso mais força. E não é ficando mais musculoso que você consegue. É usando combinações de roldanas com o maior número possível de segmentos de corda. Se você adicionar outra roldana fixa e colocar a corda desta maneira, 3 segmentos de corda segurarão a roldana móvel. A vantagem mecânica então passará a ser 3. Se você retomar essa associação e acrescentar outra combinação como nós fizemos aqui, você terá 2 roldanas móveis e 2 roldanas fixas. Pendure a carga nas 2 roldanas móveis. Quantos segmentos de corda seguram as roldanas móveis? 4. Então 4 é a vantagem mecânica. Mas por que essa associação dá uma vantagem mecânica de 4? Como isso funciona? Imagine que você e outras 3 pessoas estão segurando cada uma um segmento de corda. É claro que cada uma suportará 1/4 do peso da carga. Se ela pesar 80 kg força, cada pessoa sustentará 20 kg força. Não importa quem segure os segmentos. Se você amarrar essa extremidade aqui e unir essas outras 2 em uma roldana fixa, cada segmento ainda estará sustentando 20 kg força e você estará ainda puxando com uma força de 20 kg força. Uma vez que a corda desliza através das roldanas, quando você puxa com uma força de 20 kg força, você consegue levantar uma carga de 80. Esse sistema de roldanas multiplica a força por 4. Então, a vantagem mecânica é 4.
Para facilitar ainda mais o trabalho, você pode adicionar uma outra roldana fixa, de modo que você ainda aplique uma força de 20 kg força, mas agora puxando para baixo. As roldanas móveis ainda são sustentadas pelo mesmo número de segmentos de corda. Portanto, a vantagem mecânica continua igual. O sistema de roldanas ainda multiplica a força por 4. Mas em troca, você tem que exercer sua força por uma distância 4 vezes maior do que a percorrida pela carga. Você oferece distância em troca de força. Suponha que você combine essas roldanas de modo mais compacto, colocando essas duas roldanas mais próximas uma da outra no mesmo eixo. Faça o mesmo com as outras duas. As roldanas funcionarão da mesma maneira e a vantagem mecânica ainda será equivalente a 4. Esse mecanismo é chamado associação. Esta é outra associação. O sistema todo se compõe de roldanas fixas, móveis e cordas. Quanto mais roldanas e segmentos de corda você tiver num dispositivo como esse, maior será a vantagem mecânica e mais pesada a carga que você pode levantar. Roldanas são máquinas simples, usadas em diferentes combinações, ajudando-o na realização de um trabalho. Mas em qualquer combinação, ou você muda o sentido da força com uma ou mais roldanas fixas, ou troca a distância para obter força. Assim, com a ajuda de associações de roldanas, fica mais fácil levantar objetos.